Boa noite. Quero parabenizar o pessoal da IBD pela programação hoje de manhã. Gente, foi muito divertido. Quem não estava aqui de manhã, perdeu. A gente fez uma gincana e foi muito legal, muito divertido. A gente riu muito, bagunçou um pouquinho, né? Foi muito gostoso. Foi bacana. Teve uma coisa que eu achei muito legal, ver os irmãos. Tem uns irmãos que são barraqueiros, né? Sabe como que é isso aí? Os barraqueiros são os mais divertidos que tem nessas horas, né? Eles pagam a programação. Barraqueiro não, fala barraqueiro, mas não, os competitivos, né? Barraqueiro é uma expressão. Não. Os irmãos competitivos, muito bacana. Deus continue abençoando e participe da escola dominical, tá certo? Que Deus abençoe e que você cresça no conhecimento da palavra de Deus à medida que você a estuda de uma forma muito profunda. Aliás, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o crescimento na leitura e no estudo da palavra de Deus. Esse foi o tema desse mês. E hoje é o último domingo que a gente vai falar sobre isso, tá bom? E foi importante a gente falar porque a palavra de Deus, ela é o fundamento da nossa vida. Você não tem outro problema, além do problema que a palavra de Deus vai colocar para você. Às vezes as pessoas, né, vão, eu estou com um problema assim, e estou com uma dificuldade assim. A gente inventa culpa, a gente inventa problema. Irmão, o único problema que a gente tem realmente é aquele que a palavra de Deus diz que é problema. Então, como é que você vai encontrar o problema para você orar e o seu desafio? Você vai ler a Bíblia de manhã, e aí a Bíblia vai dizer qual é o seu problema. Não importa qual você acha que é. Às vezes você vai morrer amanhã, às vezes você está com um problema no pé, não sei. Você tem um problema muito sério, um filho doente. Isso não é um problema. A gente tem que pôr na cabeça que o problema é aquilo que a palavra de Deus diz que é problema. O desafio de vida é aquilo que a palavra diz que é um desafio. E aí quando você coloca a palavra em primeiro lugar, e aí no finalzinho da oração, né? Eu já falei isso muitas vezes, mas isso não é brincadeira, isso é sério mesmo. No finalzinho da oração, se sobra tempo, você aproveita, e Deus, aproveitando, tal, né? Eu vou morrer amanhã, de repente, se eu puder fazer alguma coisa, seria bem bacana, tá certo? Mas o importante é aquilo que a palavra de Deus coloca para você. Esse é o seu problema. Porque senão você vai inventar um monte de problema da sua própria cabeça, da sua própria experiência, aquilo que te incomoda, e nem sempre o que te incomoda realmente incomoda Deus. Às vezes incomoda você, mas não é um problema do ponto de vista de Deus. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre a obediência aos mandamentos de Jesus. E hoje eu quero fundamentar a palavra que falamos de manhã na própria palavra de Deus. Jesus, ele nos falou isso, que é fundamental que nós obedeçamos a sua palavra, e isso está lá em João, no capítulo 12, versículos 44 até os 50. Esse é o texto que a gente vai ler. E lembrando então que a partir do próximo domingo, o tema não é mais a palavra de Deus, mas o tema vai ser a família, ok? Se você gosta de família e da sua família, e se você quer que Deus tenha um propósito maravilhoso para a sua família, que você vença como família, então participe aí do mês que vem. A gente vai ter durante os 5 domingos, e o mês que vem é um mês generoso, né, para a família. 5 domingos a gente vai falar sobre família. É muito importante que você venha no próximo domingo, mesmo que você não venha mais. Eu vou dizer por quê. Porque no próximo domingo a gente vai entregar o kit de meditações para o mês. Então é um kit muito bacana que a família vai pegar e vai meditar. Se você não vier no próximo domingo e só vier no outro, a gente vai ter até uma edição digital, mas aí você vai perder, já viu como é que é, né? Até achar esse negócio digital, e eu acho melhor não arriscar. Vem no próximo domingo, pegue o kit, tá joia? E aí vocês vão falir. Sim, o pessoal que se inscreveu. Tem como se inscrever ainda? Ou... Não tem mais jeito? Então acabou, esquece o que eu estou falando aqui, vamos para o texto. Vamos para a palavra. Estou inventando um problema que não existe. Vamos achar um problema aqui na palavra. Capítulo 12 de João, ok? Capítulo 12, versículo 44. Diz assim o texto. Interessante que na minha Bíblia, que tem ela é dividida por parágrafos, né? Não sei se você sabe, mas existem parágrafos que são originais nas traduções. E você identifica um parágrafo original porque ele aparece com a primeira letra do versículo em negrito, só a primeira letra. Nem todas as traduções tiveram esse cuidado. Algumas traduções não fazem, mas algumas traduções fazem isso, de fato. A revista é atualizada, as últimas edições, ela faz isso, ela coloca a primeira letra em negrito. E esse negrito significa que é um parágrafo original. Isso é bem bacana,
porque pelo menos você entende um pouquinho como é que o autor original pensou o texto em si. Capítulo 12, verso 44, portanto, que esse parágrafo aqui na minha Bíblia é chamado de o resumo do ensino de Jesus. Vamos ver o que seria, então, o resumo do ensino de Jesus? E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém? Vamos considerar um pouquinho sobre essa importantíssima obediência aos mandamentos de Jesus. Antes de pensar nesse texto, só um versículo interessante que quero destacá-lo para a gente começar a pensar, que é o versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Por que tem quem o julgue? Por que Jesus mesmo não julga? E ele falou que ele mesmo não julga. Ele disse isso no versículo anterior, no versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Quer dizer que Jesus não julga. Mas as palavras dele julgam. Estranho, não é isso? Engraçado? Ele não julga, mas as suas palavras julgam. E ele continua então dizendo no versículo 48, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. É como se Jesus estivesse dizendo assim, o que eu estou dizendo é isso que vai servir para julgar vocês. Vocês querem saber como é que vocês serão julgados? Serão julgados de acordo com a minha palavra. Eu mesmo não julgo ninguém, é a minha palavra que julga. Por que Jesus faz essa distinção entre ele e a sua palavra? Porque eu podia pensar que a palavra de Jesus é o próprio Jesus. Afinal, ele não está falando nada que ele não queira. Ele não está falando nada que nem um robô. Ele não está repetindo palavras. Ele está falando de seus próprios valores, de seus próprios conceitos. Então, por que ele faz essa distinção entre ele e a palavra dele? Ele faz isso porque ele quer mostrar que a palavra dele não é exatamente uma palavra dele, ou somente uma palavra dele. A palavra que ele fala é a palavra que Deus mandou ele falar. Ele está tentando mostrar aqui que muito mais do que o que eu digo é uma coisa que eu quero dizer, eu estou dizendo coisas que o Pai mandou eu dizer. São verdades, é bem verdade, mas foi o Pai que mandou. E aqui está toda a diferença. Se Deus mandasse eu dizer uma coisa para vocês, provavelmente eu poderia dizer uma entre muitas outras coisas que Deus poderia mandar. Né? Deus poderia, por exemplo, mandar vocês tomar banho todo dia. É uma coisa muito boa, não é? Ele poderia mandar vocês, por exemplo, ajudar a esposa varrendo a casa. Isso seria bem bacana e eu acho que Deus até falaria uma coisa como essas. O que quer que Deus falasse, ele poderia dizer muitas coisas. E por que ele diria uma coisa especificamente e não muitas outras? Deus poderia falar muitas coisas. Ele poderia dizer, e tudo isso seria muito bom. Há muitas questões sobre honestidade, questões de manter os seus valores, de você ser um bom marido, de você ser um bom cidadão. Tudo isso ele poderia falar, e há muito o que falar, e tudo isso é muita verdade. Mas o que Deus mandou Jesus falar especificamente? Aquele recorte que ele fez na pregação de Jesus, e dizendo para Jesus, filho, vai lá e diga exatamente isso. Então o que Jesus diz foi o que Deus mandou ele falar. E é isso que ele quer dizer quando fala que é essa a palavra que julga as pessoas. A palavra julga as pessoas porque foi a palavra que Deus deu para ele. Eu acho interessante porque se ele é o próprio Deus, ele poderia falar de si mesmo, não poderia? Eu não vejo nenhum problema ele dizer, e não seria nenhum demérito ele dizer, e eu entenderia e aceitaria se ele dissesse que a palavra é dele. Essa palavra é minha. Não tem nenhum problema, eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso. Mas ele fez questão de mostrar que a palavra dele não é dele, a palavra dele é do Pai. Então, se vocês não obedecem a minha palavra, vocês automaticamente estão também desobedecendo o Pai. Não esperem nada do Pai, e é isso que ele quer dizer nesse texto, se vocês não obedecerem a minha palavra.
Eu sei que todo mundo quer bênção, né? Todo mundo quer coisas de Deus. E tá bom, a gente quer mesmo, eu também quero, é muito legal. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: não espere nada de Deus se você não tem obediência à palavra, porque a palavra que eu falo é a palavra dele. Então a obediência é fundamental. A primeira coisa, o primeiro elemento da obediência é que você tem que saber o que você deve obedecer. Qual é exatamente o conteúdo da obediência. Me lembro quando eu fui lá no exército, né, e fiz o exército, eu me lembro do primeiro dia de aula. Eu estava lá na fila, e aí, junto com mais 500 rapazes, assim, ao meu lado, e aí o instrutor chegou e na frente da gente, ele disse o seguinte: a partir de hoje, vocês me obedecem. Eu mando e vocês obedecem. Nunca vou me esquecer desse discurso. Eu mando e vocês obedecem. Entenderam? E todo mundo, sim. A partir de hoje é sim, Senhor. Não é sim, nem claro, não, é sim, Senhor. Entenderam? Sim, Senhor. Vamos fazer, ele disse, vamos fazer um teste. Todo mundo que está aqui vai para a beira do muro lá, rapidamente. E aí todo mundo foi. Agora voltem, a mesma formação, todo mundo voltou. Muito bem, ele disse, correto. A partir de hoje, quando eu mandar, vocês vão falar sim, Senhor, e vão fazer correndo. Não é para ir devagar, não é para ir rápido, é para ir correndo. Então voltem lá para a beira do muro, todo mundo agora. E aí todo mundo foi correndo. Agora voltem aqui para a formação. E todos nós voltamos correndo. Entregaram naquele dia um manual. E no manual estava tudo o que nós precisávamos obedecer. Obediência. A Bíblia é o nosso manual. Obedecer o quê? Fazer o quê? Esse é o grande problema. Porque você pode fazer um monte de coisa. O que Deus está mandando você fazer? Ah, Deus está mandando eu não sujar a calçada, por exemplo. Mas eu acho que não sujar a calçada é uma coisa muito boa. Eu, pessoalmente, não sujo a calçada. Eu tenho uma dificuldade imensa de sujar a calçada, de jogar coisa na calçada. Né? Eu fico segurando o negócio na mão, até encontrar uma lata de lixo, ou então levo para casa e jogo em casa o que eu tenho na minha mão. Eu acho que é um bom costume, eu acho que todo mundo devia fazer isso, e eu não sei se Deus falaria isso para você. Eu acho que sim, porque é um bom hábito. Né? Sujar a calçada não é uma coisa muito boa. É um bom hábito, mas Deus falaria isso? Agora, será que é um problema que eu devo me preocupar? Deus, eu não vou sujar a calçada, porque eu acho que o Senhor não quer que eu suje a calçada. Hoje, por exemplo, eu não sujei a calçada. Eu saí com o copo do restaurante e levei o copo para casa, por exemplo, e fui jogar em casa. Mas eu não fiz isso por uma questão de consciência divina. Eu não achei que Deus estivesse me vigiando. Eu acho que foi uma boa educação, talvez, que eu recebi dos meus pais. Não sei de onde veio isso, né? Mas não é um problema entre eu e Deus. E eu acho que não é um problema entre eu e Deus, porque eu nunca li na Bíblia que eu não devia sujar a calçada. É meio que intuitivo. De onde eu tiro a ideia do que Deus quer e não quer? De onde eu vou aprender o que Deus gosta e o que Ele não gosta? Como é que eu vou saber qual é o manual das coisas que Deus quer que eu faça? E qual é o tamanho desse manual? Se eu fosse colocar uma lista, qual seria o tamanho dessa lista? Você teria que decorar essa lista? Eu imagino que você ia colocar um monte de coisa. Uma coisa que você pode fazer é sentar e começar a imaginar. O que Deus será que gostaria que eu fizesse? Né? E aí você ficar imaginando. Ele gostaria, por exemplo, que eu lesse a Bíblia. Vocês acham que isso entraria na lista? Eu acho que sim, né? Ele gostaria que eu nunca mentisse, né? E é meio complicado, né? Que você tem um filho de 1 ano que às vezes precisa, né? Não mentir. Mas uma coisa é o que você diz para uma criança e outra coisa é o que você diz para um adulto, por exemplo, né? Mas tudo bem, Deus quer que eu seja sábio, então. Eu não sei. Eu podia colocar 1000 coisas nessa lista. Onde eu vou tirar exatamente o que Deus quer? De onde eu vou tirar exatamente essa informação? Qual é exatamente a vontade de Deus? Uma coisa que eu acho bacana no Evangelho é que Jesus ele não deu muitas ordens. Não sei se você já reparou, mas o Evangelho não é um negócio carregado de ordens. Existe uma ordem que é básica no Evangelho, que é você ouvir a palavra de Deus. Você guardar a palavra. Guarde a minha palavra. Mas que palavra é essa? E aí Jesus, ele em alguns momentos, ele nos deu algumas orientações. Ele não falou tudo o que a gente tinha que fazer. Os apóstolos disseram outras coisas, e a gente tem na Bíblia uma série de coisas que a gente poderia obedecer. Mas o que exatamente? E aí eu queria desafiar vocês a não ficar imaginando o que Deus quer e não quer.
Em vez de ficar pensando e tirando da cabeça, né? Tirando da ideia e usando o bom senso, é uma questão de bom senso, o bom senso é uma coisa muito boa, mas em vez de ficar usando o bom senso, eu dou uma dica: busca na palavra. Busca na palavra. E aí, siga e viva aquilo que a palavra diz. E olha que bacana, a palavra pode dar para você aquilo que é daquele momento, daquele dia, daquela hora, naquela circunstância, naquela situação específica. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive, por exemplo, de ler a palavra, e aí eu li um trecho que falava que eu tinha que ser um bom marido, lembra que eu já contei isso? E na minha cabeça, ser um bom marido era lavar louça, por exemplo, né? Não sei se é muito. Depois vocês me julguem lá e vão criticar em casa, não é? Fala com o seu marido se a ideia é boa ou ruim. Mas eu achei que ser um bom marido era lavar louça. Aí eu coloquei um propósito: toda vez que eu passar na torneira lá e tiver louça, eu vou lavar louça. Aí eu fiz isso durante algum tempo. Aí eu parei de lavar louça depois de algum tempo, porque também lavar louça cansa, vamos falar a verdade, né? É uma coisa que enjoa. E tem hora que você faz toda vez que eu passo, eu não fiz um propósito assim. Eu falei, quando eu passar e tiver louça, eu vou lavar. Só que tem hora que tem tanta louça, né? E você quer fazer outra coisa, você quer assistir um filme, sei lá, você quer ficar sentado no sofá, que também é uma coisa muito boa, e deixa a louça para depois, e aí, de repente, nesse meio tempo, né, entre daqui uns 3 dias, a mulher vai lá e lava. O fato aqui, irmãos, é que eu fiz o propósito e fui esquecendo, e parei com isso. Aí alguém podia me perguntar, e a louça? E aquele propósito de lavar a louça? Como é que fica? É que foi passando o tempo e aquilo deixou de ser importante na minha relação com Deus. Outras coisas foram surgindo. Se Deus achar que de repente eu devo lavar a louça de novo, eu imaginei que Ele vai falar de novo, né? Ele dizer, olha lá, olha a louça, volta para a louça. Não é assim a nossa vida? Você vai vivendo uma coisa, um momento, e de repente você está esquecido de uma coisa e você retoma aquilo, porque não adianta você querer viver tudo ao mesmo tempo. Então a palavra que importa é a palavra de hoje. É a palavra de hoje. Não é por outro motivo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela na Bíblia, ela é comparada com o maná. Por que com o maná? Porque o maná, ele só funcionava naquele dia. O maná não tinha utilidade no dia seguinte. Se você comia o maná naquele dia e deixava um pouco para o dia seguinte, no dia seguinte ele estragava. Não era assim que acontecia? Ele pegava bicho e ele não funcionava mais. O maná ele se tornava, apodrecia no dia seguinte. E aí a Bíblia, ela se acostumou, né, ela chama a si mesmo de maná, é o nosso alimento espiritual, é o pão que vem do céu. E é bacana pensar nisso, porque o maná ele tem que cair todo dia. A palavra de Deus que funciona é a de hoje, não é a de ontem. Ontem eu tive uma leitura maravilhosa. Irmão, isso foi ontem, foi maravilhoso, mas acabou, ontem passou. Você tem que ter uma leitura maravilhosa, é hoje. E amanhã já não vale mais a de hoje. A leitura de amanhã é a de amanhã. Então é como o maná, só vai valer a do dia. Eu posso dizer que a palavra de Deus ela tem prazo de validade. Ela só vale naquele dia. Você não pode deixar para o dia seguinte. Você não pode ficar contando a vitória de ontem. Ontem foi lindo. Estive na presença de Deus e foi maravilhoso. E chorei e me arrastei pelo chão. Foi um negócio maravilhoso, não é? Hoje é outro dia, irmãos. Ontem foi lindo, mas agora, de novo, você abre a palavra e diz, Deus, eu quero uma experiência renovada contigo. E aí você pode contar, né? Você pode compartilhar para os outros, olha, isso não é nem de ontem, nem da semana passada, isso é de hoje. Deus me falou, e foi hoje que Ele falou, porque nós somos dependentes da palavra todos os dias. Obediência aos mandamentos de Jesus. Isso é fundamental. Então, em vez de ficar fazendo uma lista, né, do que você acha que Deus gostaria que você fizesse, em vez de ficar intuindo, né, ficar imaginando, em vez de ficar pressupondo, conjecturando a respeito do que você pensa que Deus quer ou não quer que você faça, eu sugiro que você abra a palavra e que pergunte para a palavra, Senhor, o que eu devo fazer? Leia a palavra e obedeça especificamente essa palavra e obedeça especificamente hoje. Amanhã é um outro dia. É um outro dia. Hoje é o dia da obediência. A obediência aos mandamentos de Jesus, ela é absolutamente fundamental em nossas vidas. Nós falamos hoje pela manhã, e eu quero deixar isso muito claro, né, para que os irmãos não fiquem preocupados, mas é muita verdade da palavra. A prova de amor que nós temos para Jesus, e Ele espera de nós, é a nossa obediência. Jesus ele não está preocupado se você gosta dele, né?
esse laço afetivo que nós temos com Jesus, isso não é importante para ele. O que Jesus quer é que você obedeça. Se alguém me quiser seguir, segue-me. É isso que ele diz. Se você quer amar a Jesus, a prova de amor é que você vai obedecê-lo. A obediência é a prova de amor que ele quer de nós. Você não tem que ficar gostando, eu amo Jesus, né? Às vezes o ser humano gosta de ter alguém do lado dele, todo apaixonado, com aquele olhar brilhando. Jesus, ele não se impressiona muito com o nosso olhar brilhando. Esquece o olhar brilhando e vai obedecer a minha palavra, é muito melhor. Para mim é melhor se obedecer a palavra. Aliás, obedecer a palavra gostando ou não. Muitas vezes você não vai gostar de obedecer a palavra, mas tem que obedecer a si mesmo. Para Jesus, essa é a prova de amor que ele espera de nós, a nossa obediência. A gente gosta de cantar uma música que não é mentira, não. Eu acho que é bem verdade. E bom seria se fosse assim mesmo. Que ela fala, estou apaixonado cada vez mais. Já viram essa música ou não? É aquela, Leva-me Além. Ela tem uma frase que diz, estou apaixonado. Eu não acho errado dizer estou apaixonado. Eu acho que seria muito bacana se a gente realmente ficasse apaixonado. Eu acho que em alguns momentos eu até fiquei apaixonado mesmo por Jesus. Mas eu confesso para vocês que não foi sempre que eu fiquei apaixonado. Teve momentos que a paixão ela diminuiu um pouco. Eu li a palavra e a palavra pareceu tão comum, tão corriqueira, né? Não foi como outros dias. Tem dias que é melhor, é que nem o casamento, né? Tem dia que é melhor e tem dia que é normal. Assim também é a palavra. Então, se você pode estar apaixonado todo dia, amém. Eu não acho que é errado, eu acho que é até legal, é bonito, não acho que seja possível, mas é bem bacana se der certo. Mas isso não é importante. A tua paixão, né, a paixão sentimental, ela não é de fato tão importante. Eu acho que essa música foi escrita no momento em que talvez o autor estivesse vivendo um momento de paixão por Cristo. Amém. Eu acho que é bacana, eu já vivi momentos assim, e isso é muito legal, mas isso não é o mais importante. O mais importante não é a nossa paixão, mas é a nossa obediência. Obedecer aos mandamentos de Jesus. No texto que acabamos de ler, Jesus fala sobre a obediência, ele mostra como ela é fundamental. Primeiro, ele vai nos dizer que a obediência é a única maneira de nos relacionarmos com Deus. No versículo 45, no versículo 44, ele disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Por que quem crê em Jesus, crê naquele que me enviou? E por que quem vê Jesus, vê aquele que me enviou? Aquele que me enviou é Deus. Por quê? Por quê? Talvez as pessoas falem, mas eu estou olhando para Jesus e não estou vendo Deus. Alguém não poderia dizer assim? Aliás, muitos viram Jesus e não viram Deus. Muitos dos que o crucificaram. Talvez até a maioria olharam para Jesus e não viram Deus. Por que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai? Ou quem crê em mim, crê no Pai. Ele diz por causa do versículo 49, onde ele fala, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você só vai ver o Pai se você obedecer a minha palavra. A palavra que eu digo, especificamente a palavra. Não é uma questão de olhar para mim e ficar apaixonado pelo que está vendo, mas de você ouvir a minha palavra. Todo o segredo está na palavra. Os que não viram Deus no ministério de Jesus, aqueles que não viram nada, inclusive mataram Jesus porque não estavam vendo nada, esses não viam nada exatamente porque não obedeciam especificamente à palavra. É a obediência à palavra que desencadeia a nossa comunhão com Deus, a nossa própria relação com Deus. Então, se nós queremos nos relacionar com Deus, só tem um jeito, obedecer à palavra de Jesus. Quando eu era molecão, eu lembro que eu era eu era um cara até crente, assim, né? Tipo nos meus 14, 15, até um pouco mais, 16, 17 anos. Eu até buscava muito, eu tinha muito interesse pelas coisas de Deus. Eu era um molecão, como qualquer um de 16 e 17, mas eu tinha realmente um real interesse. Eu ia lá no CPP, ali na São Joaquim, na Comunidade da Graça, toda segunda-feira, e eu adorava ir lá, porque lá eu sentia a presença de Deus, e às vezes não dava para entrar, porque o negócio era muito, né? Era muito lotado, mas a molecada ia toda para lá e eu ia também. E eu queria muito. E eu sempre me perguntava para Deus, Deus, o que falta na minha vida? Por que eu não chego mais perto do Senhor? Por que eu não tenho mais intimidade contigo? Por que eu não vivo mais na plenitude do Espírito Santo? E eu nunca entendia isso. Eu sempre ficava de avivamento em avivamento. Aí tinha um congresso, lá estava o Eliseu na frente, né? Quem quer consagrar a vida? Lá estava eu. E várias vezes eu fazia isso.
Eu não entendia qual era o problema. O que está errado comigo? Por que eu não consigo manter a minha comunhão com Deus? Até o dia que eu aprendi que o segredo da comunhão com Deus é o relacionamento com a palavra de Deus. Meu irmão, se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, não há o que cobrar de Jesus. É você que tem que buscar o relacionamento. Eu já contei isso aqui para vocês, e eu preciso repetir, porque isso é muitíssimo importante. Eu aprendi que o segredo não é o avivamento. O segredo não é uma espiritualidade profunda, onde a gente mergulha no Espírito Santo e nas águas profundas da santidade e da graça, né, no tabernáculo santo. Não é nada disso. O problema é mais simples, é só uma questão de disciplina. Disciplina. Pode parecer bobeira, mas foi aí que eu descobri Deus. Disciplina. Se você tiver disciplina para buscar a palavra e mantiver a tua vida na palavra, eu aprendi a ter disciplina de anotar, ter um caderno de anotação, de poder ter um versículo, né, para levar para o meu dia. Irmãos, essa disciplina foi o segredo da minha vida. Foi o que Jesus disse. Você tem que ouvir a sua palavra, porque a palavra de Jesus é a palavra do Pai. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me prescreveu o que eu devo anunciar. É a palavra de Jesus, esse é o segredo. Você quer Deus, você tem que ouvir a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus está aqui. É que a gente quer ouvir, dá trabalho, né? De ler a Bíblia. Ler a Bíblia, ela gasta energia. Então a gente tem muito trabalho de ler, mas irmão, você não tem outro jeito. Pode ouvir também, né? Mas pastor, não pode ouvir? Pode, não é problema, né? Eu pessoalmente não aguentei ouvir, né? Eu pensei, eu vou ouvir a Bíblia toda, não aguentei. Eu ouvi o livro dos Salmos e parei, porque ia voltar para o texto, né? Fala. Mas se você gosta, de repente ouça, bacana, né? Ouvir a palavra. Mas você tem que ter um relacionamento com a palavra. Sem relacionamento com a palavra, não há relacionamento com Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Porque eu fico com muita gente reclamando, mas cadê Deus? Querido, a Deus aqui, ó, está aqui. Gente, está aqui. Você leu? Não. Mas então você quer o quê? Você quer achar Deus onde? Eu quero ficar olhando assim, né? Sei lá, né? Com os olhos vidrados. Mas Deus não vai aparecer, Ele já apareceu. Deus já falou contigo, e o que Ele falou está aqui. Ou você tem relacionamento com a palavra dEle, ou você não tem relacionamento de jeito nenhum. Não tem como. Então nós precisamos entender que obedecer a Jesus, conhecer as suas palavras e obedecê-las é a única forma de termos um verdadeiro relacionamento com Deus. Também disse Jesus no versículo 46, é a única maneira de sairmos das trevas e entrarmos para a luz. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que treva que é essa? A Bíblia fala muito de trevas, né? E as trevas têm muitos sentidos na Bíblia. Um deles, por exemplo, é o sentido de ignorância. A treva da própria ignorância e a ignorância sobre sua própria vida, o seu futuro, aquilo que vai acontecer com você, as decisões que você precisa tomar com relação aos seus filhos, sua família, sua própria vida, sua profissão. Você vive numa treva se você não tem a palavra de Deus, porque você não tem orientação. Então você precisa da palavra de Deus, porque ela te ajuda a sair das trevas e andar na verdadeira luz. A verdadeira luz. É como se a palavra de Deus ela nos desse um espírito profético. Né? Eu gosto de pensar no espírito profético. O profeta é aquele que vê a coisa do jeito que Deus vê. O povo está vivendo do jeito que... Eles acham que é uma coisa. Por exemplo, na época de Joel, teve uma praga de gafanhotos. E Joel falou sobre essa praga. Todo mundo olhou e falou, é uma praga de gafanhotos. Joel olhou e falou, não, isso é outra coisa. Vocês pensam que é uma praga de gafanhotos, mas não é. É outra coisa. E aí ele deu a visão, a versão de Deus sobre uma praga de gafanhotos. Irmãos, a versão de Deus, a visão de Deus, a ideia de Deus sobre a realidade, isso pode estar na nossa mente. Isso é que significa ir para a luz. Porque aí nós podemos ver a vida como ela é. Nós olhamos muito melhor para a vida e vemos as armadilhas que se encontram na própria vida. E podemos nos precaver para não cair nelas. E a nossa vida ela é marcada pela luz. A própria luz de Deus em nós. Se você quer isso, você precisa conhecer e obedecer a palavra de Jesus. A terceira coisa que só a palavra de Jesus pode fazer por nós é nos livrar do juízo divino e do julgamento de Deus. E ele fala isso nos versículos 47
e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Esta o julgará no último dia. Eu acho isso tão sério. Eu acho que se a gente fosse realmente esperto e entendesse o que Jesus acabou de dizer, a gente decorava o Evangelho. Tudo que Jesus falou, a gente decorava as palavras. Porque, irmãos, no dia do julgamento é isso que vai importar. Você vai mostrar seu currículo para Jesus, para Deus, e Deus vai falar o seguinte: olha, esquece o seu currículo. Vamos ver o que você obedeceu daquilo que Jesus mandou. Você obedeceu? E é isso que vai importar. No dia do juízo é só o que importa. Se você quer escapar do juízo divino, a única maneira é obedecer os mandamentos de Jesus. Não há outra forma. Não há salvação em nenhum outro, como Paulo disse. E agora eu entendo esse negócio de nenhum outro. Jesus é a minha salvação. E de que maneira Jesus é a minha salvação? Obedecendo à palavra dele. Eu preciso obedecê-lo. Sem obediência, não há salvação. Não há salvação para quem não obedece. Se eu quero escapar do julgamento de Deus, eu preciso obedecer à palavra de Jesus. E a última informação, a última lição que nós aprendemos neste texto sobre a obediência é que a obediência é a única maneira de obter a vida eterna. No versículo 50 ele disse: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. O que será que significa essa expressão? O seu mandamento é a vida eterna. A que Jesus está se referindo? Porque até então eu achava que vida eterna era um negócio meio místico, né? Como se fosse uma luz, uma energia, digamos assim, que Deus coloca em mim. E não seria tão errado falar uma energia, né? A palavra energeia, ela já foi usada com relação ao Espírito Santo no Novo Testamento. E energeia significa exatamente energia. Energia significa aquilo que há, é aquilo que trabalha por dentro. Vem do ergon e do en, né? Dentro de. Então, essa energia que está dentro de nós, esse poder. Eu sempre achei que isso era a salvação. A salvação é uma espécie de uma força, um poder, eu não sei exatamente o que Deus coloca dentro de mim. Irmãos, que Deus coloca uma coisa dentro de mim, Ele coloca mesmo. Isso é fato. E a gente sabe até o nome do que é. É o Espírito Santo. Tá certo? Isso todo mundo sabe. É realmente algo que entra em nós. Mas eu aprendi agora que a salvação é algo muito mais prático do que isso. A salvação, na verdade, é a obediência ao mandamento de Jesus, porque ele disse no versículo 50, o seu mandamento é a vida eterna. O seu mandamento. O mandamento de quem? O mandamento de Deus. Porque Deus mandou Jesus e Jesus mandou a gente. Se você obedece Jesus, você obedece Deus, e automaticamente, se você obedece Jesus, você tem a vida eterna. Mas é interessante ele falar o seu mandamento. Por que o mandamento? A palavra mandamento, quando ele falou mandamento, e ele está falando aqui para judeus, a primeira coisa, e você tem que ter em mente, é que os judeus eles automaticamente pensaram na lei de Moisés. Né? A palavra mandamento, como Jesus usou, ela reporta automaticamente para a lei de Moisés. Eu acho que os judeus automaticamente pensaram nos 10 mandamentos. Mas nós sabemos que aqui Jesus não está falando dos 10 mandamentos especificamente, embora não deixe de ser os 10 mandamentos. De fato, tem a ver com os 10 mandamentos, também está lá. Mas é muito mais do que isso. Quando ele fala o seu mandamento, ele está dizendo, é a palavra que eu mandei. Na verdade, o mandamento é aquilo que eu prescrevi para vocês. Aquilo que eu disse que vocês deveriam fazer. A pergunta é, vocês estão fazendo ou não? Essa é a pergunta que Jesus coloca diante de nós. Vida é o mandamento. Então, se você obedece o mandamento, você tem a vida. A vida não é um negócio meio místico, né? A gente pode pensar, a vida eterna é um negócio meio místico, que você tem ou não tem. Não é isso? Não. Vida é a obediência aos mandamentos. Você realmente obedece de coração a Jesus. Ou se pelo menos você busca o mandamento. Com o interesse verdadeiro e real de obedecê-lo, você realmente há de chegar à vida eterna. Não é à toa que a gente vive hoje numa época e numa geração que eu penso que muito poucos buscam obediência a Jesus. Eu fico vendo as igrejas, né? Igreja de todo tipo.
muitos movimentos, e eu fico olhando aquela multidão e fico me perguntando o que esse povo realmente quer. Será que estão buscando obediência à palavra de Deus? Será que querem mesmo obedecê-lo? Porque afinal é isso que importa. No final é o que vai importar. No final é isso. Ou você obedece, ou você não obedece. E o que você vai fazer? Obedecer ou não? Jesus disse que não há vida fora da obediência aos mandamentos. E sabe por que não há vida fora da obediência? Porque o trabalho de Jesus é produzir a santidade em nossas vidas. Ele vai nos santificar. E, aliás, lembre-se quando Jesus orou a respeito da santificação, lá no capítulo 17 deste mesmo evangelho, ele pediu para o Pai, ele pediu para Deus, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus os santifique. Irmãos, Deus quer fazer uma obra de santificação na minha e na tua vida. E sabe qual é o instrumento que ele quer usar para isso? A palavra dele. Quanto mais relacionamento com a palavra, maior é o trabalho de santificação de Jesus em nossas vidas. Quanto menor é o relacionamento que temos com a palavra de Deus, menor é o trabalho de santificação que Jesus opera em nossas vidas. Se você quer realmente uma vida de santidade, de santificação com Deus, então você tem que gastar tempo com Deus, tempo na palavra do Senhor. Não existe fórmula, não existe regra, não existe mistério. Não tem mistério. Não tem segredo. Eu diria que é diametral, né, como a gente chamaria, né? Está relacionado uma coisa com a outra. O tempo gasto com a palavra de Deus é o tempo, é exatamente santidade na tua vida. O nível de santidade é o tempo gasto com a palavra de Deus. Pessoas que buscam a Deus realmente com todo o coração, que se interessam realmente por um verdadeiro relacionamento com a palavra, são pessoas que vão ganhar a santidade de Jesus Cristo. Jesus há de fazer essa obra em suas vidas. Qual é a dica que eu dou para os irmãos? Irmãos, primeiro, arruma um caderninho e tenha o hábito de anotar todos os dias no seu caderno. Anota o dia tal, hora, eu gosto de pôr até a hora, inclusive, né? Porque às vezes eu falo de madrugada, tem isso, hoje em dia eu estou dormindo bem, mas às vezes de madrugada, não importa, coloca o dia e anota o que Deus te falou. Coloca lá no seu caderno. Hoje eu fico revendo os meus cadernos e vou lendo, e vou vendo quanta coisa incrível e maravilhosa eu já passei na presença de Deus. Como Ele falou comigo, e como foi maravilhoso ouvi-lo. Tenha um caderno, vai anotando. Anote na sua própria Bíblia, anote o versículo. Se foi muito precioso e Deus falou, põe a data no versículo, faça uma pequena anotação, para que você um dia possa voltar ali e ver e dizer, esse dia foi muito importante na minha vida e na minha relação com Deus. E talvez ali tenha uma coisa que você tenha se esquecido, tipo lavar louça, não é? Ou eu já vi, eu tinha compromisso, né? E agora esqueci, preciso retomar, não é verdade? Irmãos, tenham disciplina. Disciplina. Eu acho que o ideal é você ter uma hora, e se for possível de manhã, seria tão maravilhoso, não é? Seria tão maravilhoso. É a tua vida que está em jogo, a tua vida eterna. E você não pode brincar com a tua vida eterna. É o mandamento de Cristo, obediência a Ele. A pergunta é se você vai obedecê-lo ou não. Talvez não vai ser fácil, talvez não vai ser do jeito que você gosta, provavelmente você vai ficar meio decepcionado alguns dias, talvez você vai chorar alguns dias, como eu já chorei, talvez você vai pensar até que você vai ser infeliz, como eu já pensei, e eu disse isso para Deus, se o Senhor quer que eu faça isso, faço, mas eu vou ser infeliz. E amanhã o Senhor vai querer que eu vou te louvar, e eu não vou poder louvar porque eu estou infeliz. E foi o Senhor que mandou. E aí não espere nada. A gente é meio marrudo. Mas amém, anotei na minha Bíblia e está lá. Naquele dia, e que besteira que eu falei, né? Nunca fui infeliz obedecendo os mandamentos de Jesus. Eles sempre são vida para nós. Eles sempre retornam para nós como felicidade, como prazer de viver, como qualidade de vida. Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. O que será que significa vida com abundância? Essa é uma boa pergunta, né? O que será que Jesus quis dizer com isso?
Eu acho que vida com abundância é que nem vida de criança, que não, ela não aguenta, ela tem que pular, né? A criança ela pula porque ela tem muita saúde. Imagina o que seria você ter muita saúde espiritual. Imagina o que seria isso. É você não ficar com fome, procurando neste mundo coisas que vão satisfazer o anseio do teu coração, porque isso você tem de sobra dentro de você. Aliás, você tem para você e tem para compartilhar com outros que estão ao seu redor e que precisam dessa palavra, precisam desse toque, desse olhar. Você vai ter como que águas vivas, disse Jesus, fluindo do seu ventre. Essas águas são o Espírito Santo que habitam em nós e que age em nós, usando como instrumento a palavra de Deus. E sabe qual é o segredo? Disciplina. Pode parecer pouco, né? Pode parecer até bobeira. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida, né? Como eu perdi tempo? Disciplina. Será que você consegue? Abaixa a tua cabeça e pensa comigo agora. A gente quer tanto de Deus, mas a gente dá tão pouco para Ele. E eu nem estou pensando aqui em dar muita coisa, dar um carro, não, nada disso. Dar fortunas. Irmãos, Deus está pedindo uma parte do nosso tempo somente. E a pergunta é: quanto tempo por dia eu vou dedicar a Deus? Quanto tempo? A nossa relação com Deus, ela é tão maravilhosa e tão incrível quanto é o tempo que dedicamos a Ele. Um tempo de qualidade. Não existe vida com Deus, relacionamento com Deus, santificação. Não existe profundidade na nossa comunhão com Deus, se nós não dedicarmos tempo à palavra de Deus. Então eu desafio você a falar com Deus nessa noite. E se comprometer diante dEle, a ter mais disciplina na sua comunhão com Ele. Disciplina, meu irmão. Tem um lugar específico para fazer isso. Tenha um caderno de anotações. Leia a palavra. Não fica procurando o texto, não. Pegue um livro só da Bíblia e vai lendo aquele único livro. Leia pouco. Faça a sua leitura diária, 2, 3 capítulos por dia. Mas dedique-se pelo menos a uma pequena porção, para que a palavra te fale de uma forma profunda. Oh Deus, Senhor, nós precisamos melhorar a qualidade da nossa relação contigo, Senhor. Damos muito pouco para o Senhor de atenção à palavra de Jesus. Nós aprendemos hoje que o mandamento de Jesus é vida eterna. Então, se o mandamento dele é vida eterna, qual é o mandamento, Senhor? Nós temos que obedecê-lo. Temos que ler o mandamento para saber qual é, porque é urgente que obedeçamos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a obedecer a Tua palavra, obedecê-la de coração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, e abra nossos olhos para a importância de termos comunhão contigo. E comunhão contigo é comunhão na palavra, Senhor. Não existe comunhão com Deus fora da palavra. Não existe comunhão com Deus fora da leitura da Bíblia, Senhor. Não há como, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Nós não temos uma mente, um cérebro, um espírito que vai direto a Deus sem intermediários. Isso não é possível. Nós precisamos de Jesus, e Jesus está na palavra. É a palavra dele. Então, Senhor, ajuda-nos, desperta-nos, move nossos corações e, ó Deus, prova-nos, ó Deus, para que entendamos quanto isso é importante em nossas vidas e como precisamos te buscar, Senhor. Ajuda-nos. Desperta-nos, ó Pai, mova nossos corações até a Tua presença e que possamos Te encontrar todos os dias, ó Senhor, e colher frutos maravilhosos da nossa comunhão contigo. Ajuda-nos, eu peço, desperta-nos, renova-nos, vivifica nossas vidas, ó Deus, santifica-nos, ó Pai, na verdade, porque a Tua palavra é a verdade, que ela nos santifique, Senhor.